7 aqui. A hora que você quiser, negão, pode dar início aí, tá? Tá bom, eu vou esperar dar 8h10, ó. Amanhã eu começo. Tá. Vamos ajeitar aqui. Eu mandei para ela. Posicionar melhor. Aí não, né? Ah. Isso. É que você gravasse. Eita, pronto. Começar a se falar para mandar para a irmã do sênior. Mas gravasse no meu celular. Aí você manda para você. Ô, mãe, põe seu celular no muro, velho. Tem alguém? Não, Lino, deixa eu já Vocês já viram Mateus uma e Levi tempestade ainda. de filme? Hein, deixa eu falar. Vocês já viram uma tempestade de filme? Olha aí, ó. Ó, Tempestade de quê? que filme. É, tá um tempo bem estranho mesmo. Olha aí. Olha o Tá céu. na estrada, Mal? Eu tô indo pra Orlando. Hoje aqui em Bauru teve um Olha só. eclipse. Olha só, tô indo pra Orlando. Olha o tempozinho. Eu tô entrando embaixo da tempestade. Vê se pode. Tô dirigindo na direção da tempestade. Olha aí. Bom, pelo menos não é de gafanhoto. Estados Unidos. E água, tá bem. Era mesmo. Não sendo de gafanhoto, tá bom. Ah, show de gafanhoto, eu tô dentro do carro. Ô, Roger, Eu vou dar todo mundo no você mute. consegue tocar uma hoje? Como é? Hoje não, tio. Tá bom, sem Já problema. pro próximo aqui que eu toco. Ô, Roger, você ainda tá com problema na internet aí, hein? Você tá dando umas enroscadas. Também não tem. O Rogério tá dando umas travadinhas. Bom, É, tá meio ruimzinho, né? tá dando umas gaguejadas. Tá normal. Ô, Roger, já que você não vai tocar, Oi. faz o seguinte, Preocupada. faz a oração pra gente começar aí, tá? Tá, eu vou Sim, pôr todo vamos mundo no orar. mudo, então, peraí. Pode pôr. Pronto, Roger, você pode tirar o seu. Aí. Ele pediu pra me orar, filho. Quer orar junto comigo? Olha, a paz do Senhor, boa noite a todos. Vamos orar então? Pai glorioso, ó Pai amado, graças te dou, Senhor, por este momento, ó Pai, de estarmos em família, de estarmos juntos, ó Pai, neste momento de adoração a Ti. Ó Senhor, através desta ferramenta, ó Pai, que nos é dada, ó Pai. Pai glorioso, ó Pai amado, graças te dou pela semana que Tu nos concedeste, e por mais, Senhor, este momento, este dia que Tu nos dá, estarmos juntos, Senhor Jesus, para podermos, ó Pai, colocar, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nosso momento de adoração, Senhor, neste dia. Pai glorioso, ó Pai amado, abençoa cada lar, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor Jesus, que se predispuseram, ó Pai, a ter este momento em união com a família, para louvar a Ti, Senhor. Abençoe a cada um, conforte a cada lar, traga, Senhor, a Tua paz a cada um, Senhor. Ó Senhor, e que, Senhor Jesus, nós perpetuar, Senhor, com esta união, Senhor. E que este culto, ó Senhor, que este momento, ó Pai, seja, Senhor, de louvor e adoração a Ti, Senhor. Que toda a honra, que toda a glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Amém. Amém, amém. Você sabe que quando a gente forma esses grupos de família, algumas pessoas pensam, né? O seguinte, será que eu entro ou será que eu não entro? Grupo de WhatsApp, grupo como o nosso, porque algumas famílias, no meu caso, tem pessoas difíceis, né? E aí você fala aí como é que vai fazer, né? As pessoas dão trabalho. As famílias dos outros, a nossa não. E a Bíblia tem um monte de história de família com problema. É uma pior que a outra, né? Começa com Caim e Abel, depois tem os 2 filhos do Abraão, depois tem o Isaac com problema com o Esaú, e depois tem ali o Esaú e Jacó, e depois tem o José com mais 11, e todos eles são brigados, todos eles têm problema, um chega a matar mesmo, que é o caso de Caim e Abel, os outros querem matar, e é uma família, uma família com problema. Mas Jesus conta uma história de uma família com problema. É uma família tão ruim, que se eu fosse daquela família, eu fazia o mesmo que o menino mais novo fez, eu ia embora.
Porque o irmão não estava nem aí pro irmão. O outro irmão, o irmão mais novo, foi embora, se estourou todo, e quando voltou, ele falou assim, nada, tinha que se ferrar, que negócio é esse de receber esse cara de volta? Tinha que deixar ele lá. E a parábola do filho pródigo tem uma historinha muito interessante sobre família, que ela é sobre uma família, né? Mas ela é assim, um camarada que está... A história que Jesus conta, só para dar o contexto, é assim, Jesus senta para comer. Junto com os discípulos de Jesus, com Jesus, senta um bando de cara que ninguém gostaria de ser vizinho. Que ninguém gosta, é ladrão, é prostituta, é cobrador de imposto, é um bando de pilantra sem vergonha. Os religiosos, os fariseus, chegam e ficam na porta. Eles não entram. Aí Jesus conta uma história. E quando ele termina a história, ele não termina a história. Ele diz assim, o filho chegou, o mais novo, todo mundo ficou contente, fizeram uma festa, o mais velho diz assim, esse teu filho, ele nem chama de irmão, né? Ele fala, esse teu filho, fala pro pai. Aí o pai diz assim, esse teu irmão, esse meu filho é teu irmão, precisa lembrar, né? Aí ele fala assim, o senhor fez uma festa para ele e ele não queria entrar. Ficou indignado com a festa. Não queria entrar porque o outro era um pilantra, tinha gasto o dinheiro do pai, tinha sumido no mundo. Ele falou, não quero entrar não. E Jesus narra a história do pai e fala, não, meu filho, era justo, ele estava perdido. Vem, entra. Aí ele entra ou não entra? Bom, a história não termina, porque Jesus está falando para os fariseus, né, que estão na porta. Vocês vão entrar para sentar aqui comer com a gente aqui, então eu vou ficar aí na porta ouvindo. É essa a coisa que está em questão ali. Ele assim, e o pai falou, olha, esse filho aqui estava longe, voltou. Você que acha que faz tudo direitinho, né? Na verdade, o cara era avarento, também não gostava do pai, também pegou a parte da herança e tal. Vem também. E aí é o caso de uma família que é difícil, e é esse o ponto que eu queria falar com vocês aqui. A única coisa que fazia aquela família merecer sentar, fazer uma festa e comer junto era o pai. Nós somos a mesma coisa. Uma família cheia de problemas, mas somos unidos pelo amor do pai. É o pai que nos une com todos os problemas que nós temos. Então, com as dificuldades que temos, nós nos reunimos como família no WhatsApp, no Zoom, aonde for, porque somos unidos pelo pai. Um é chato, o outro é difícil, um não quer entrar, o outro quer que o outro se dê mal, o outro fica triste porque o outro... E é aquele problema. E o que é que nos une? O que nos une é o pai com o seu amor, com a sua graça. Então, Tio, perdemos o seu áudio. Ou você pôs a mão no microfone ou algo aconteceu aí. áudio, você ouviu? Opa! Não, agora você pôs no mudo. Agora tá no mudo de mesmo. Ah, não. Tá bom. Então, mas Aí, tô com voltou. áudio. Voltou. Tô com áudio, tá bom. Então é o Luca com a Thaís aí que vão cantar. Que não falha, seu cuidado eficaz. Esse é o Deus que te ama, te consola e te dá paz. Não existe em nenhum momento da história como é o céu. Tão perfeito, o autor de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é
Em nenhum momento da história um erro seu. Tão perfeito, o autor de todas as coisas, esse é o nosso Deus. E Ele quer te dar, fazer você viver uma vida eterna. Se Ele prometeu, se vai realizar, é só nele esperar. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão. Se nele espero, esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. Esse é o Senhor, Jeová Jireh. É o Deus da provisão. Se nele espero, esse é o Senhor, Jeová Jireh. Tudo é capaz de fazer por você. Por você. Amém. Pode cantar o próximo. Isso aqui é para alegrar a família inteira. Mas se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sente nada vamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se vestes a submergir. As ondas alinham meu andar, sossegai. Seja o encapelado no mar, a ira dos homens, o jeito do mal. As águas não podem naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e do mar. Mas todos ouvem ao meu cantar, sossegai, sossegai. Vos estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. Ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem acudir. As ondas alinham meu andar, sossegai. Seja o encapelado no mar, a ira dos homens, o cheio do mal. As águas não podem naufragar.
seja o encapelado do mar, a ilha dos homens, o cheio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor entre o céu e mar. Mas todos ouvem ao meu cantar, sossegai, sossegai, vocês louvarão, saudade, sim, sossegai. Amém, amém. É muito bom saber que nada afunda o nosso barquinho, né? O barquinho é pequeno, mas seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, ninguém pode tragar o nosso pequeno barquinho. E, aliás, é uma coisa interessante, isso me lembra que a gente, quando... É muito difícil aprender línguas, para adultos principalmente, né? Quanto mais cedo você aprende, mais fácil é. Mas é difícil, um dos motivos pelos quais é difícil é porque nós não fazemos divisão entre as palavras. Nós falamos as palavras todas juntas. A gente pensa que estão separadas, mas não estão, a gente fala tudo junto. Se você ouvir uma língua que você não tem nenhuma familiaridade, você vai ouvir, parece que é porque você não separa as palavras. Quem separa as palavras é o nosso cérebro, né? E eu me lembro quando eu era criança, que eu ouvia, eu achava que era encapelar do mar. E eu ficava tentando entender o que era aquilo. Então, e é uma coisa muito boa, porque a gente acaba adquirindo muita cultura, né? Os hinos da harpa e outros cantores e tal, tem um linguajar culto que ajuda a gente a aprender bastante. A Lena vive dizendo que o povo na escola, que melhor faz as apresentações, as falas, até a escrita, são os garotos que vão para a igreja, porque eles se desenvolvem lá e não tem aquela timidez e dificuldade de falar, de expressar aquilo que pensam, que sentem, que os demais crianças têm. Muito bem. O Lampio, faz aí, se você quiser falar alguma coisa, fazer a oração, e depois a Lídia vai nos trazer a meditação hoje. Amém. Bênção de Deus, paz do Senhor a todos, que a graça do nosso Senhor esteja em todos os lares. É muito bom estar aqui com a família, né? Gostoso demais, muito gratificante. E eu gostaria de falar só alguns detalhes muito rápidos. Nós temos por costume, né, da gente se acomodar, até mesmo com os problemas, né? E quantos de nós, eu estou me incluindo nessa, quantos de nós, quando começou essa pandemia e você não podia nem sonhar em aparecer na igreja, e a igreja começou a fazer as lives, nós íamos com uma certa sede, né, de assistir a live, aquela vontade firme de estar na igreja, né? E agora passaram-se aí vários meses, né? E a gente está mais acomodado. Outro dia, estava vendo a live, eu gosto de assistir todos os dias. Aqui nós temos só de domingo as nossas, né? Como eu disse, mas as outras igrejas estão fazendo de terça, de quinta, às vezes de quarta e sexta-feira. Então eu gosto muito de assistir. Mas um tempo atrás aí, eu estava colocando de lado. Na verdade, às vezes eu até colocava na live, mas nos hinos eu abaixava o volume e ia para o jornal, assistia o jornal. E a gente tem essa tendência de ir se acostumando, e o corpo e a carne também é propensa ao pecado e ao descanso, né? E... Ô tio, deixa eu só mostrar um negocinho aqui. Ó, livramento. Mauricinho tá querendo falar? Feia. O carro capotou na minha frente aqui, ó. Tá bom. Desculpa ter atrapalhado. Não, não atrapalhou não. Tá tranquilo. E você vê, era exatamente o que eu ia falar. Mas Deus, em momento algum, Ele nos deixa. Ele nos guarda e nos ampara. Você viu? À frente dele o carro capotou. E ele está, digamos assim, ligado no culto, vamos dizer assim.
que seja só ouvindo, às vezes não está visualizando. Mas Deus, o nosso Deus não tosqueneja, ele nem dorme. Então nós precisamos ter isso em mente, ter sempre as nossas prioridades firmadas em Deus. Essa é a prova viva de que Deus não nos larga em momento algum. Que nós possamos refletir e pensar. E esses momentos, para quem pensa, não nós, a nossa família, mas pensam que esses momentos é só para a gente passar o tempo e matar a saudade das pessoas, também. Mas é para louvar e engrandecer o nome desse Deus, que se você está aí hoje, você está falando, você está andando, os seus filhos estão guardados, o alimento veio na sua mesa, é porque ele não dorme e não tosqueneja. Nós possamos entender a necessidade que temos de servir a este Deus e ser grato a Ele em todos os momentos. Tá bom? Vamos orar então, para que a Lídia possa trazer a palavra da parte de Deus. Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nós estamos, primeiramente, ó Deus, para agradecer a Ti, ó Pai, pelas Tuas misericórdias ter se renovado neste dia sobre as nossas vidas. Se aqui estamos, ó Pai, é porque Tu foi conosco. A Tua palavra nos diz que dormi e acordei porque Tu estás conosco, ó Pai. Guarda-nos, ó Deus. Continua livrando, Senhor. Dá livramento ao Mauricinho no meio dessa tempestade, ó Pai. Coloca as Tuas mãos, guarda, livra e abençoa, Pai. Agora também a Tua serva, Senhor, vai nos trazer a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala comigo. Sou dependente, Senhor Jesus, ó Pai, da Sua correção, da Sua exortação, do Seu bálsamo. Tu és o Deus que conhece a necessidade de cada um, ó Pai. Fala através da Tua serva, como assim tem feito, ó Pai. Eu te peço, Senhor, sabendo que não somos merecedores de nada, não somos dignos nem de estar falando contigo, ó Pai. Mas a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia nos reveste de coragem para falar contigo, ó Pai. E para dizermos, ó Deus, o quanto somos dependentes e carentes das Tuas mãos, da Tua guarda, do Teu livramento, da Tua paz sobre as nossas vidas. Fortalece, Senhor Jesus, as nossas mentes, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa alma, Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço. E já te agradeço, certo, de receber das Tuas mãos as bênçãos e as misericórdias, ó Pai. Amém e amém. Oi, boa noite para todos. Tá todo mundo ouvindo? De boa? Sim. Bom, eu não sei falar. Não é pregação, nem passar por perto. Mas vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós, né? E por isso nós estamos alegres. E nessa alegria que nós temos de conhecer, né, esta tão grande salvação de Cristo Jesus, deste sacrifício maravilhoso na cruz do Calvário e de grandes coisas que o Senhor fez por nós. E eu meditando um pouquinho, eu fiquei pensando na minha incapacidade de falar, né? Mas orei, pedi a Deus e tocou no meu coração de eu meditar um pouquinho com vocês na oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, lógico, a palavra de Deus, nós conhecemos não tudo, mas muito, e a oração do Pai Nosso é uma coisa que todo mundo conhece, qualquer denominação. Uns falam rápido, antes de alguma coisa acontecer, de um futebol, de um jogo, de ou até de uma reunião entre famílias que não professam a fé em Jesus Cristo, mas falam, né, e rezam ou lê esta palavra. Mas eu creio que para nós que somos, entendemos o sacrifício de Cristo na cruz, e faz muita diferença, porque a gente só não reza para repetir, por mera repetição. A gente faz crendo no coração e com fé de que tudo quanto nós pedimos, o Senhor nos ouve. Então eu vou ler bem rapidinho, porque eu sei que todo mundo conhece, para depois a gente falar um pouquinho sobre isso.
E todo mundo sabe que é Mateus, né, 6. E eu estou sem enxergar muito bem hoje, que eu estou com a vista bem ruinzinha, né? Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu queria meditar um pouquinho, eu estava pensando, né, no segundo parágrafo aqui, que é: venha a nós o teu reino. É muito difícil você fazer essa oração só por fazer, sem meditar o que é venha a nós o teu reino. E eu estava meditando, pensando, Senhor, como é difícil para um cristão orar e depois não levar a sério o teu reino. Como nós estamos nesse novo, né? Nessa nova vida, neste novo viver do mundo, não só nós, mas o mundo inteiro. E o nosso novo que está acontecendo é isso, muitas vezes culto só pelas lives e na internet, e nós não podemos banalizar isso como se fosse nós estivéssemos assistindo um filme qualquer, uma série da televisão. Não podemos fazer isso, como o Olímpio falou. Nós temos que entender que esse é um novo para nós, mas nós temos que fazer como se nós estivéssemos presencial na igreja, orarmos, tomar ceia. Domingo mesmo a gente tomou ceia aqui. O Maurício tinha saído com uma pessoa para resolver uns negócios no Mel. Eu fiquei sozinha e eu disse, eu não vou tomar ceia sozinha. E daí, quando ele chegou à tarde, o nosso culto repete, às 6 da tarde até às 8. E aí nós assistimos o culto, eu assisti novamente e tomamos ceia junto. Porque não é só, é como participar junto de tudo que Deus nos deu e nos prometeu. E o reino de Deus começa de dentro de nós. O reino de Deus que a gente ora no Pai Nosso, ele vem de dentro para fora. Ele vem de dentro da transformação que ele faz em nós. Então, se nós buscamos o reino de Deus, e o Senhor fala em Mateus, praticamente de 13, tem sete lugares que ele fala sobre parábolas, como é semelhante o reino de Deus. Eu acho muito importante, nós vemos, ele fala que é semelhante a um grão de mostarda, as parábolas que Deus faz, que Jesus fala, sempre é como semelhança. Porque às vezes o reino de Deus, para mim, na Bíblia, no contexto geral, é tudo igual. Mas às vezes, para mim, o reino de Deus precisa, como eu vou dizer, eu preciso me esforçar mais para entender o reino de Deus. E às vezes as outras pessoas são mais inteligentes, mais rápidas, ela talvez não precisa se esforçar tanto para entender o reino de Deus. Mas nós temos que saber que se Deus, nós pedimos o reino dele, nós temos que deixar o Senhor governar a nossa vida. Nós não podemos pedir o reino do Senhor e pedir para que ele reine, porque o reino, ele tem um rei para reinar. Mas não podemos ser que nem, por exemplo, na Inglaterra, existe uma rainha, mas ela não governa. Ela reina, mas ela não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, todo mundo sabe disso. Então, nós não podemos deixar Deus ser o nosso rei, mas não deixar ele governar a nossa vida. Não deixar ele governar. E o que é deixar Deus governar a nossa vida? É difícil, porque nós temos o nosso ímpeto, nós temos a nossa personalidade, uns mais fortes, outros não. Uns mais domáveis, outros menos. Mas nós temos que deixar Deus governar. Quando você está no trânsito, que alguém te breca na sua frente, você
Como você faz? Você deixa o reino de Deus habitar em você e na hora você não faz nada? Quando uma pessoa te faz uma coisa muito mal, ou quando um irmão, como o Hélio falou no começo, que não é, graças a Deus, não é a nossa família, mas quando existe uma pessoa qualquer, um vizinho, um irmão, um amigo de faculdade, um perseguidor no teu trabalho, porque muitas vezes o trabalho existe muito perseguidor, você deixa o Deus governar? Ele é o seu rei, mas ele é o seu governante também. Então, nós temos que deixar Deus reinar e Deus também governar, porque se Deus é o nosso rei para a nossa salvação. Eu creio que ele deu Jesus na cruz, então eu estou salva e está tudo bem. Mas se nós pedimos o reino dele, nós temos que deixar ele governar, porque é impossível dizer ao Senhor, venha o teu reino, e não deixar o Senhor governar. Deixar ele só ser rei para me salvar. Ah, eu sou salva? Então eu sei, eu acredito, a salvação é pela fé, a salvação é um dom de Deus, e eu estou salva, então tudo bem. Mas não é assim que a salvação vem realmente pela fé, é um dom de Deus gratuito. Mas nós temos que deixar Deus governar, para que o reino dele realmente venha na nossa vida. E um dos governos nosso agora, de Deus reinar, é ter essa meditação, participar dos cultos, orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, orar pela liderança das igrejas, orar pelo nosso país, por tudo, crendo que Deus está no governo de tudo, pedindo o reino. Não podemos agora falar, estou 5 meses sem ir na igreja. Eu mesmo faz 5 meses que eu não vou na igreja. Mas a minha comunhão não pode deixar, porque o Senhor continua governando a minha vida, governando a vida dos meus filhos, governando tudo o que Deus faz. Tudo que nós fazemos, o Senhor governa. Então, nós temos que entregar na mão do Senhor este governo. E, sobretudo, para que o reino de Deus se manifesta, o reino do céu é semelhante a um grão de... É tão pequenininho, né? Que é um grão de mostarda que a gente vê, eu mesmo já vi, é bem miudinha, a menor semente, mas é uma das maiores árvores. Mesmo assim, é o reino do Senhor. Às vezes a gente fala assim, o reino do Senhor, ele governando a nossa vida, nós somos cheio do Espírito. Então, aquela sementinha é tão pequena, mas quando ele governa, nós transformamos numa árvore frondosa, por onde a gente passa, por onde a gente vai, pelos nossos filhos, netos, por exemplo, você fala assim, você me fez... Eu fui para Pitangueiras um tempo desse e a Ruth, encontrei uma irmã, ela disse assim, nossa, irmã Lídia, você lembra que você fez isso no meu casamento? Fez aquilo? Eu não lembro de nada. Mas é uma sementinha como grão de mostarda, mas o reino de Deus, você vê, já faz 30 anos que eu estou em São Paulo, eu jamais iria lembrar de tal coisa, mas você fez o reino, Deus governou você, você fez aquilo e aquilo ficou para o reino. Existe o reino de Deus que vai vir ainda, o milênio que nós vamos reinar com o Senhor, mas esse reino na terra, nestes dias que estamos vivendo, nós temos que saber realmente pedir a Deus, venha a nós o teu reino, para que seja feita realmente a vontade de Deus. Nós não podemos pedir ao Senhor, venha a nós o teu reino e viver em pecado. Aquele que consiste em viver no pecado, ele não pode ser governado por Deus. Não é que nós não pecamos, nós pecamos, todos nós pecamos. Mas nós não podemos viver no pecado, porque se nós vivemos no pecado, nós não estamos deixando Deus governar a nossa vida. Ele não está sendo, o reino dele não está em nós. Nós podemos nos enganar e achar assim, Deus é bom, Deus é amor. Nossa, Deus é amor, imagina, ele não vai fazer nada. Não é assim, porque um dia vem o juízo e nós precisamos estar bem diante de Deus. Então, que esse reino do Senhor venha a nós todos os dias, nas nossas atitudes, no nosso orar. Quando nós pedimos, nós temos que ter consciência do que é pedir, venha o teu reino. Porque não podemos banalizar
oração inteira, que é um modo, não precisa você ficar repetindo, mas é um modo de oração que Jesus deu para os discípulos, mas não podemos banalizar a nossa verbalização de venha o teu reino e achar que está tudo certo. Para vir o reino de Deus, nós temos que viver com justiça. Para vir o reino de Deus, nós temos que nos livrar do pecado. Aí nós podemos pensar, mas como eu vou viver sem pecado? Eu não consigo. Não podemos insistir no pecado. Porque nós temos que, se nós queremos um dia ir morarmos com o Senhor e depois no milênio vir reinar com o Senhor no reino, nós não podemos viver e pedir o reino de Deus e levar o governo de Deus de qualquer maneira. Achar que o Senhor está nos governando, andando de qualquer maneira. Então, que nós possamos viver este novo, bem diferente, bem em comunhão com Deus, coladinho com Deus, orando e buscando a presença do Senhor. Também anunciar o reino de Deus, ouvir, né? Falar para as pessoas do reino, anunciar o evangelho. Você não precisa pregar o evangelho, mas você pode anunciar com a sua vida. Eu vim ficar aqui e fiz amizade, sempre fiz, já faz há 20 anos que eu conheço a vizinha aqui do lado, ou 15, 18, eu não sei direito. Desde quando a Maitê tinha 1 aninho que brincava aqui na praça, no barro. E eu conversando com ela esses tempos e ajudando, e ela me vendo andar no quintal e cantando, ela disse que dava uma paz no coração dela tão grande, que ela se sentia tão bem e que ela não queria que eu fosse embora daqui. E eu fico pensando, hoje, ela nem está agora ela está em São Paulo trabalhando, mas hoje eu fico pensando, é porque nós estamos espalhando o reino de Deus. Você não precisa, talvez eu evangelizei, mas talvez você nem precise evangelizar, mas você precisa dar exemplo do reino de Deus na terra. O reino de Deus não é só no futuro, ele é agora. Por isso que nós pedimos, venha o teu reino. Tem o reino de Deus do futuro, ainda não veio, que é o que nós vamos viver com Cristo. Mas na terra nós podemos viver com a nossa vida diante de Deus pura, fazendo o que Deus pede para nós fazer. E não é tão difícil. Existem 2 domínios, o domínio de Deus e o domínio de Satanás. E se nós não ficarmos espertos, o Satanás vai minando a nossa fé, minando a nossa crença, achando que Deus concorda com tudo que nós gostamos, que Deus é bom, imagina, é importante que eu aceitei a Jesus. É bem assim, Deus é muito bom. Jesus realmente morreu na cruz para nos dar salvação. Mas nós temos que viver no governo de Deus. E não vamos servir, por exemplo, eu não vou ser o ministro da minha vida, que eu faço aquilo que eu quero. Deus está ali, Ele é o rei, mas eu sou o meu ministro e eu mando na minha vida. Não é assim. Nós somos dependentes da vontade de Deus. E também anunciar a vontade do Senhor, do reino que está na terra. E deixa eu ler aqui um pouquinho. E o reino do Senhor, ele é invisível, realmente, para você falar para alguém, ele é invisível. Mas o resultado do reino de Deus é visível. Então você pode falar, mas o reino do Senhor é invisível, como eu vou falar para alguém, como eu vou falar para o meu amigo da faculdade, para falar, o reino dele é invisível, é de dentro de nós para fora, mas o resultado do reino é visível, é você ter uma vida diferenciada, você, por exemplo, para os jovens da nossa família, é muito difícil mesmo, com o modernismo de agora, porque eu também não sou tão velha, mas tem hora que eu me assusto com o modernismo, com as coisas que nós estamos vendo na televisão, no falar, na abertura da podridão do mundo, de uma tal maneira
tão berrante. Então, é muito difícil realmente viver, trabalhar, estudar, e namorar, e noivar, e casar, e criar os filhos, e educar os filhos. É muito difícil ensinar para uma criança, mas nós temos que pedir o reino de Deus para você fazer isso. Porque não, eu sei que não é fácil. Porque se no nosso tempo, quando nós éramos jovens, que nós não podíamos, vamos supor, o papai era da Assembleia de Deus ali da Vila Diva, eu comecei a trabalhar numa loja, eu trabalhava na Alumínio Vigor, né, porque eu já tinha 13 anos, tinha 1,70 m, e eu fui trabalhar na Alumínio Vigor, eu tinha 13 anos de idade. E fiquei um ano quase sem registro, porque eu não tinha carteira. Quando eu fiz 14 anos, eu fui trabalhar numa loja. E ali eu fui pôr calça comprida, porque eu subia na escada, na loja, lá na Maria Marcolina, junto com a Dorcas. E eu tive que pôr calça comprida. E aquilo foi muito ruim. Eu parei de ir no culto, né? Eu parei de ir na igreja, eu só ia de domingo. Porque eu não fazia parte, porque aquilo era tão errado que não podia. Então, hoje em dia, não. Hoje você vê as coisas mais... que na nossa mente, com 16, 17 anos, não passava que isso ia acontecer nos dias de hoje. Então, eu fico espantada. Eu sei que é muito difícil para a juventude, mas temos que nos esforçar, ensinando as crianças, ensinando nossos filhos, os nossos netos, para quem é avô, que o reino de Deus faz diferença. Porque se nós queremos um dia reinar com o Senhor na eternidade, nós temos que pedir, venha o teu reino na nossa vida. E também as nossas atitudes e tudo. E viver debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Bom, eu falei para vocês que eu não sei falar, né, gente? Se eu errei alguma coisa, vocês me perdoam. Quando deixamos de deixar Deus governar totalmente, nós precisamos só viver gratos a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele nos comanda, por tudo que Ele faz tudo que é de bom, mas não podemos deixar que a nossa vontade nos divide, o mundo divide a nossa vontade. Que o mundo faça com que nós façamos aquilo que o reino de Deus não quer. É isso que eu quero concluir assim. Vamos lutar de todo o nosso coração, que o reino de Deus venha. É difícil? É. A Paula tem 2 filhas pequenas, a minha nora tem 3, né? Tem o Gustavo. É muito difícil, eu acho, ensinar mesmo e dizer, mas vamos lutar para que o reino do Senhor fique entre nós e que nós possamos viver este reino com Deus no trono e Ele ser o nosso governante. É como aconteceu com Josué, que eu queria ler um pedacinho aqui em Josué, que fala muito sobre isso. No tempo que Josué separou o povo, que conduziu o povo, e o povo, eles tinham Deus, eles não deixaram Deus totalmente, mas eles queriam também outros deuses. É a mesma coisa hoje em dia. Nós queremos Deus, mas também nós queremos um mundo um pouco. Isso não é tão pecado, isso hoje é normal. Eu estou cansada de ouvir, às vezes, conversar com alguém, com mais pessoas que também não é da igreja, que diz assim, mas isso é normal hoje em dia, isso é normal. Não é normal. Para quem pede, venha o teu reino, não é normal. E no mesmo tempo que Josué estava levando o povo, que o povo começou a servir aos outros deuses, então eles tinham Deus, que era Deus, que Moisés falou o tempo todo, e eles criam, mas eles também queriam outros deuses, né? E aí, em Josué 24, que eu até deixei aberto aqui, e do 14 e o 15, aí diz assim, agora, pois, temei ao Senhor, servi-lo com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviram vossos pais, da além do rio do Egito, e serviram ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Quer dizer, se a gente acha que o mundo está certo e que tudo está tão moderno e que nós não precisamos se preocupar com isso, porque Deus é o Deus de agora, Ele conhece que o mundo é assim, então escolhe quem você quer servir, o Deus que os nossos pais serviram, ou o Deus do mundo, que não adianta, existe somente dois governos. Um é o reino de Deus, o governo de Deus, ou é o governo de Satanás. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. E depois, no 15, diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhai hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que erraram, e se estavam da além do rio, ou os deuses amorreus, em cujo a terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Josué o povo estava servindo outros deuses, e Josué disse isso: vocês escolhem quem vocês vão escolher, ou o Deus dos seus pais, ou Deus amorreu, mas eu escolho, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, que nós, da nossa família, e os cristãos, escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos deixar o mundo nos engolir. Não vamos fazer live por fazer. Não vamos participar de cultos por participar. Nós vamos participar de culto porque nós fazemos parte deste reino. Nós fazemos parte do governo, do reinado de Deus na nossa vida. Nós fazemos parte desse reino maravilhoso e que um dia esse reino vai ser eterno. Nós vamos governar com o Senhor o mundo. Nós vamos vir para esta terra no milênio, mas que nós vamos morar no céu, num lugar glorioso, nessa passagem rápida que nós estamos aqui, que esse reino venha a nós. Então, toda hora que nós orarmos e dizer, Senhor, venha a nós, venha o teu reino, que possa vir mesmo, mas venha com o seu governo, não só o seu reinado para nos dar salvação, mas o seu governo na direção da nossa vida, o seu governo na direção dos nossos filhos, o seu governo na direção dos nossos netos, das gerações que virão, que nós não vamos conhecer, assim como os nossos antepassados oraram. Então, que isso se concretiza na nossa vida e que nós levamos Deus bastante a sério nesse tempo de live, que aprendemos a servir a Deus na nossa casa, como antigamente, no tempo dos discípulos que faziam culto em casa. Hoje você faz culto em casa sozinho, com a sua esposa, eu e o Maurício. Fazemos culto sozinhos. Se podemos ajuntar nossos filhos, fazemos culto com os filhos. Mas se não podemos, não vai acontecer, eu creio que logo nós vamos estar no templo. Mas se isso não acontecer, nós vamos continuar servindo a Deus. Porque Ele está no trono, Ele é rei, mas Ele governa a minha vida. E para o governo dele é que nós vivemos. Amém? Aí desculpa alguma coisa e Deus abençoe cada um. Amém. Amém, amém. Maravilhoso. Aliás, eu estou surpreso, não somente hoje, mas com as várias meditações que foram feitas e as falas todas que nós tivemos, né, dos sobrinhos, né, dos mais novos aí. A Bia! Bia! A Bia apareceu ali. Agradecemos a Deus pelo livramento do Mauricinho, né? Amém. Verdade. Uma bênção maravilhosa. Uma coisa que a Lídia provavelmente não sabe, e vocês não devem saber ou não devem lembrar, é que a última pregação que o papai, o vô João, fez foi sobre o reino de Deus. A última pregação que ele fez no Jardim Planalto, há uns 30 anos, mais ou menos. Muito bom. Vamos ouvir o Mateus. O Mateus vai cantar para nós. Depois faremos uma oração para encerrar. Ó, a tia tá falando que você tá muito linda, viu? Bia! Maravilhosa. Boa noite, família. Que Deus abençoe todo mundo aí, para o Senhor. Vou louvar um hino antigo. E assim, eu acho interessante que ele vai condizer bastante com, talvez, o livramento aí que nós já podemos observar, né? Todo mundo está me escutando certinho? Então, vamos lá.
te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não te esqueço também. Não abandones meu amparo. Sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares sobre espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pelas setas ferido, eu tomei-o com carinho, lá do mundo te busquei e te trouxe para mim. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares sobre espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares sobre espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Amém. Amém, amém. É uma bênção que uma das coisas que nós temos sempre do Senhor é companhia. Ele está sempre conosco. Essa é uma das grandes bênçãos do cristão. Nós nunca estamos sozinhos, nem na pandemia. A gente faz isolamento social de todo mundo, mas não de Deus, né? Se alguém pega alguma coisa contagiosa e precisa ficar isolado, a gente pode se isolar de todos, mas não de Deus. Você vai cantar mais um, Mateus? Dá tempo, tio? Dá tempo. Então tá. O próximo programa só começa às 9h10. Ah, vou louvar um corinho. Ele é bem conhecido. Ele é assim, ó. O único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos no Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos no Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Amém, amém. Maravilhoso. A gente precisa fazer uma hora qualquer, um encontro instrumental, né? A gente tem o Július. Eu não vou dizer que ele toca tão bem quanto o Jimi Hendrix, porque o Jimi Hendrix não tocava o que ele toca. Tocava só porcaria, drogado, né? Ele é um pai de família, com 3 filhinhas maravilhosas, bem casado, filho, neto e bisneto de servos do Senhor. Então toca muito melhor, né? A gente tem um saxofonista e temos um tecladista, né? Vou fazer qualquer dia uma parte aqui toda solo, né? Quem sabe a gente possa fazer isso aí. A Sara, que é a secretária-geral aí que gerencia tudo, acertar para a gente ter uma noite com os instrumentais, se Deus quiser. Vou pedir para o Ícaro fazer a oração final. Hélio, o Ícaro, só um instantinho antes. Claro. O Nico, nós chamamos ele para o culto de hoje e pedimos para ele preparar para louvar um hino e tal. Mas ele disse que está enfrentando algumas dificuldades ainda, ele está com os problemas de estar na casa, eles estão pensando, os meninos estão pensando em vender a casa, porque os meninos chegam lá e choram muito devido a toda a situação, e eles não estão conseguindo, eu não diria se equilibrar totalmente, mas eles estão com bastante dificuldade nos sentimentos. Então, nessa oração, por favor, inclua o Nico e o Felipe, o Bruno, as esposas, né? E para que Deus console, conforte
e fortaleça, né, a mente, o coração, para que eles possam reviver, né, ter essa saudade, mas de uma forma gostosa e de uma forma, se possível, né, diante de Deus, eles se levantarem mesmo. Eu não consigo nem expressar, porque a gente não faz ideia do que eles estão passando. Mas a dificuldade está grande e ele pediu para que a gente orasse por ele. Então, peço que você, nessa oração aí, coloque o nome dele, por favor. Também o Raimundo e a Helena, né? Uma situação difícil. Precisamos lembrar dele agora e lembrar deles todas as vezes que oramos, porque eles estão enfrentando ainda uma situação muito difícil, ainda mais que é um tempo meio parado esse tempo, né? Você fica muito tempo introspectivo, e numa situação como essa é bem complicado mesmo. Então, orar pelo Raimundo e pela Helena também. Amém. Vamos então, quem quiser, curvar a sua fronte em sinal de respeito e buscar a presença do Senhor. Pai amado, obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo seu cuidado, por essa família tão unida, por essa família que aqui se encontra toda semana para se ver, para rir um pouco, para matar a saudade, mas principalmente para louvar o teu nome e para aprender de ti. Obrigado pela palavra que minha mãe trouxe hoje, que falou aos nossos corações, que nós possamos sempre entender o seu evangelho, entender o poder da sua palavra nas nossas vidas e entregar o reino das nossas vidas ao Senhor. Obrigado também pelo livramento do Maurício, agora na estrada, cuida dele. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui traz esse louvor tão bonito, a Thaís e o Luca, o Mateus, o Marquinhos, muitas vezes, o Rogério, todos esses, o Juca, que contribuem tanto, Pai, com esse louvor para Ti, que chega com um aroma agradável à Tua presença. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que aqui se dedica a estar diante da Tua presença, buscando se alimentar da Tua palavra. E queremos também, Pai, colocar diante do Teu altar a vida do tio Raimundo, da tia Helena e a vida do Nico, Pai. Que o Senhor visite aquele lar, visite todos esses lares, Pai, e traga bálsamo, traga cuidado, traga conforto, traga cura para os corações. Nós não oramos por aqueles que se foram, Pai, mas oramos sim por aqueles que ficaram e que sentem a dor no coração, a dor da saudade, a dor da falta que essas pessoas fazem para nós. Cuida dele, Pai, cuida dos meninos, cuida da família, cuida de cada um, Pai, que foi tocado pela passagem dela, que foi tocado, Pai, e que o Senhor possa trazer essa calma, possa trazer o consolo do Espírito Santo, a paz que excede todo o entendimento e que provém do Teu trono. Te pedimos, Pai, isso, não porque merecemos, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia. No nome eterno e santo de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, de agora e para sempre. Amém. 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 Podem soltar seus áudios, pessoal. Ninguém está ficando velho, a família está feliz porque ninguém está ficando velho. Hoje não tem aniversário de ninguém. Não tem aniversário hoje? Não tem nenhum aniversariante. Não tem ninguém. Esse culto tá quase um drive-in, né? A Keila tá dirigindo, o Mal tá dirigindo, o Juca tá dirigindo. Ó, só pra O você. Juca já chegou. O Juca já tá em casa já. Entendendo nada. Minha mãe tá dirigindo. Eu tava com o vídeo de que cheio. Velho, nós precisamos trabalhar uma data legal aí. Eu sei que essa pandemia aí vai acabar. Nós precisamos combinar uma data legal para estar todo mundo, né? Vou te falar, chegado. Só os instrumentos para colocar aqui já vai encher os 2 cômodos. Talento. E aí nós vamos precisar juntar esse povo todo aí, passar a noite inteira louvando. Quem não for batizado com o Espírito Santo, eu não acredita muito, pode ir pensando no caso. Hein? Pessoal, tem salto. Oi. Vou parar a gravação. Bom, vou parar a gravação, tá, gente? Como sempre, amanhã está no YouTube. O culto. Olha que linda minha neta, né, gente?
Fala sério.